Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 72 do Política que Interessa, onde vamos abordar somente as eleições presidenciais. Venham comigo. Estas eleições aproximam-se e, como sempre, voltamos à mesma pergunta. Afinal, para que é que serve um Presidente da República? Em Portugal, o Presidente não governa no dia a dia, mas também não é apenas uma figura decorativa. É o garante da Constituição, vigia, obviamente, o funcionamento das instituições, tem poder para dissolver a Assembleia da República, nomeia o Primeiro-Ministro e o Governo. E, obviamente, como todos sabemos, pode dar diplomas que considere perigosos ou até mesmo mal preparados. Mas, acima de tudo, o Presidente representa o país no sentido que nenhum outro órgão consegue representar. É a última reserva de bom senso quando o sistema estremece. Então é precisamente por isso que estas eleições importam, não pela gestão de políticas públicas, mas sim pela capacidade que este tem de ter de liderança moral e política. Portugal precisa de um presidente que não tenha medo de exigir ao governo, qualquer ele que seja, PS, PSD, alguém capaz de olhar para o país não apenas com uma urgência do presente, mas sim com uma visão a longo prazo, seja ela do desenvolvimento económico sustentável, educação que consiga formar gerações e não apenas estatísticas como temos vindo. E obviamente um posicionamento internacional que nos valorize numa época, obviamente, onde tudo parece interligado. O presidente não seja apenas árbitro, mas também consiga ter uma consciência crítica desta governação. E é com este quadro em mente que vale a pena olhar para os debates desta semana. Venham comigo. O primeiro debate entre José Seguro e André Ventura foi, como esperado, o mais tenso. Não tanto pelo tema, que foi muito à base da greve geral e a revisão laboral, mas muito pelo choque frontal entre não duas ideias, mas sim duas narrativas. Ventura entra num debate com a estratégia habitual, colar Seguro à herança socialista e classificá-lo como continuação de um país que estaria na mesma há 50 anos e repetir esta expressão ao longo do debate, que marcou mesmo frente a frente. Conversa da treta. Seguro, por sua vez, tentou posicionar-se como candidato da dignidade institucional, do diálogo e de consensos, defendendo sempre que o Presidente da República não pode alimentar a guerrilhas partidárias, mas sim criar pontos. No entanto, a certa altura este debate deixou de ser sobre trabalhos, leis laborais ou greves e passou apenas a ser sobre quem representa o país. Seguro insistiu muitas vezes em que que é o presidente de todos os portugueses, enquanto o líder do Chega assume explicitamente que não quer representar todos, mas sim apenas os chamados, como conhecemos também esta expressão, portugueses de bem. Esta distinção, mais de qualquer outra troca de argumentos, é provavelmente o ponto politicamente mais relevante deste debate. A discussão sobre o colonialismo, a imigração e até mesmo o papel do Estado de Direito acentua estas diferenças de tom entre Seguro, onde apela mais à dignidade das instituições, e Ventura, que responde com acusações de fraqueza e traição. No final, fica uma sensação de que tivemos dois candidatos em debates distintos, ou seja, um tenta mostrar que é um presidente presidenciável, outro a reforçar o seu eleitorado através daquele confronto direto em que conhecemos o Ventura, populismo puro e duro. O confronto entre Marcos Mendes e António Filipe foi talvez o mais ideológico dos três. A reforma laboral abriu frente a frente e ficou logo claro que estamos claramente num conflito estrutural. Marcos Mendes a defender o diálogo social e a moderação, e António Filipe a rejeitar a revisão da lei laboral por considerar regressiva e contrária ao espírito de 25 de Abril. O tema do 25 de Novembro, que se aproxima, tornou-se também um momento quase de charneira, porque para Marcos Mendes é uma data que salva a democracia. Já para António Filipe, a tentativa de reescrever a história a partir da direita. Aqui, mais do que uma discordância clara, houve choque de mundos intelectuais. A TAP, a guerra na Ucrânia e as funções do Presidente da República continuaram a reforçar este contraste. Mendes apresenta-se como um candidato de estabilidade, aquele que quer governar e que dá previsibilidade às instituições, enquanto do outro lado, António Filipe trouxe uma leitura um bocadinho mais estruturada das desigualdades, da economia nacional e até mesmo da soberania económica. No fundo, tivemos um debate muito simples, que não era sobre quem gritava mais alto, mas sobre duas visões muito formais, muito estruturais e bem definidas, mas opostas, do Estado.
Já o debate entre Coutinho de Figueiredo e Gouveia e Melo centrou-se quase todo numa palavra: independência. Ambos reclamam este estatuto, mas definem-no de forma bastante diferente. Coutinho insiste que a independência que prova pela prática e pela resistência a pressões e não pela ausência óbvia de percurso partidário, no caso na IEL. Já Gouveia Mel responde que, vindo de fora do sistema político, tem menos condicionamentos ideológicos. Logo, tem mais liberdade. Este confronto, apesar de mais sereno, levantou a questão que talvez pode pesar mais nesta eleição. Pode mesmo um Presidente da República verdadeiramente conseguir influenciar sem ter uma base política? Ou pelo contrário, se a experiência partidária é um ativo e não um fardo. Ou seja, este debate ganha profundidade por aí, mas ganham ainda mais quando passou por temas como TAP, a revisão constitucional, a NATO e até a atuação do Ministério Público, no caso influencer. Cheira-me que nenhum destes dois conseguiu entrar em populismos fáceis, o que é bom. Coutrinho apostou numa visão liberal do Estado mínimo que regula, mas não interfere. Gouveia e Mel reforça a ideia de que o mercado não resolve tudo e que há bens estratégicos que exigem mesmo a proteção nacional. Um momento mais descontraído, as referências à maçonaria, aos inventais e à cozinha. Serviu quase de intervalo cómico e acho interessante reforçar num debate que foi até tecnicamente complexo. No essencial, o que ficou fora da discussão, o que conseguimos reter da discussão, foi que ambos os candidatos querem uma presidência forte, mas em mapas mentais completamente diferentes sobre o que significa ou não servir bem ou mal, o país. A nova sondagem da Intercampos confirma duas tendências simultâneas e aparentemente um bocado contraditórias, porque por um lado temos o Marcos Mendes que mantém a liderança, ainda com uma vantagem irrelevante mínima, por outro, a corrida presidencial está cada vez mais aberta, com os três primeiros candidatos separados, acho que por meras décimas, dentro de uma margem de erro que, obviamente, pode empatar tudo. Luís Marcos Mendes assim com 16,4%, praticamente igual ao mês passado, ou seja, não cresce, não cai, estabiliza. O que significa isto em política? Que possivelmente o seu eleitorado é bastante sólido, mas não muito expansivo. Viu-se no debate com António Filipe. Mendes joga apenas naquele campo da estabilidade, da previsibilidade, um candidato muito previsível e da figura presidencial que não faz grandes ondas, mas isso em campanha nem sempre gera muito entusiasmo. Continua a ser, a meu ver, o favorito, mas não é um favorito confortável. André Ventura sobe uma décima, na prática continua exatamente onde estava. É o efeito de um candidato que acho que já atingiu o seu teto natural. Tem a base óbvia do Chega e mais uns quantos descontentes, mas não me parece estar a conseguir romper ainda mais para o centro. O debate com António José Seguro mostrou isso. André Ventura não está a conquistar, nem está a tentar sequer, o eleitorado moderado. Está assim a falar para os seus. É uma estratégia coerente, mas que o pode limitar bastante. Crescer 3 pontos percentuais numa sondagem com tanta dispersão é bastante significativo. Coutinho passa de candidato liberal a candidato verdadeiramente competitivo, ultrapassando até mesmo António José Seguro, e algo que parecia muito improvável ao mês, torna-se mesmo verdade, porque o quarto nome num pódio que até aqui parecia só ter 3 lugares é Coutinho. E esta leitura para mim é clara, está a conseguir algo raro numa presidencial, agregar eleitorado para lá da sua área ideológica, liberalismo. Está a captar voto urbano, qualificado, voto de centro-direita desencantado e até mesmo segmentos de centro-esquerda que procuram um candidato independente, racional e um estilo presidencial menos partidário. A meu ver, é o candidato que mais parece beneficiar deste formato dos debates. Tem tempo, clareza e uma imagem bastante polida publicamente que encaixa no eleitorado que quer um presidente exigente, mas não populista, liberal que é, mas não radical, moderado, mas não decorativo. Seguro, cai um ponto percentual e isso é muito revelador. A sua mensagem, embora institucional e bastante polida, não está a converter indecisos. O debate contra aventuras expõe fragilidades claras importantes. É muito sólido nos princípios, mas pouco eficaz na conquista de centro e do eleitorado que procura uma figura mais institucionalmente afirmativa. Não tem capacidade agregadora que seria necessária para estar no trio da frente. A descida de Catarina Martins para 4,6% indica que o espaço da esquerda está, como sabemos, fragmentado e bastante desmobilizado. António Filipe desce também e o eleitorado de esquerda moderada parece estar a conseguir se dispersar-se entre Seguro e até Cotrim, que pode ser um sinal claro da procura por uma alternativa mais transversal ao espectro político, menos marcada ideologicamente. Gouveia Mel teve uma
descida muito, muito ligeira, ou seja, é irrelevante, mas diz muito mais em termos políticos do que estatísticos. Ou seja, o ex-almirante continua a viver sobretudo da sombra do seu passado na Marinha e da notoriedade que ganhou com o tal processo da vacinação, mas não tem conseguido transformar mesmo essa imagem que tem numa proposta política sólida. Também não era de esperar outra coisa. E isso nota-se cada vez mais. Nos debates torna-se muito evidente que Gouveia Melo não domina os temas estruturais do país com a profundidade que este cargo exige. Recorre sempre ao mesmo argumento, o facto de vir de fora da política, como se isso fosse, por si só, um super programa presidencial. Não é, e na verdade até dá bastante jeito e começa a soar a limitação e não a qualidade. A postura rígida e a insistência em apresentar-se como figura acima da política revelam mesmo falta de preparação e, por vezes, dificuldade em sustentar uma linha argumentativa mais complexa. O debate com Coutinho de Figueiredo expôs claramente isso, enquanto um candidato liberal apresentava consistência económica e visão institucional, Gouveia Mel responde com generalidades, slogans de autoridade e referências vagas à estabilidade. É um candidato que parece acreditar que o estatuto substitui o conteúdo, mas em debates presidenciais, onde tudo é muito escrutinado, torna-se um problema. E tudo indica que, à medida que este ciclo de debates avançar, espero eu, esta fragilidade vai se tornar cada vez mais evidente, sobretudo no eleitorado que procura um presidente capaz de explicar o país, não apenas de impor a sua presença militar. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, com um tema que vai marcar certamente os próximos episódios até às eleições de janeiro. Agradecer por estarem desse lado, ficam aqui as minhas redes sociais. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.